Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu vos disse. O que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém viu Deus, o Filho único que está no céu do Pai, foi quem o revelou. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é o Verbo. Jesus é a palavra. Podemos dizer que Jesus é a comunicação de Deus Pai. E nós estamos anunciando para vocês Jesus. Eu leio para vocês o início da primeira epístola de São João, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos olhos, o que nós temos contemplado com as nossas mãos têm apalpado, no tocante ao Verbo da vida, a comunicação que dá vida. Porque a vida se manifestou, esta vida é Jesus. Nós a temos visto, damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna. Anunciamos Jesus para vocês. Aquele que estava no Pai e se nos manifestou. Jesus, anunciamos Jesus. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos-vos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Agora, voltando para o Evangelho, Jesus é o Verbo. No princípio ele estava
junto com Deus Pai, e esse Jesus é Deus, é Deus. Ele estava no princípio da criação junto com Deus, porque Ele é eterno. Tudo foi feito por Jesus, e sem Jesus nada foi feito. Nele havia vida, Ele é a vida, e a vida é a luz das pessoas. Ele veio para iluminar cada um de nós. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam, não entenderam a presença daquele que é a luz. O Verbo, a comunicação do Pai, Jesus, era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todas as pessoas. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, porque Ele é Criador, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e seus não o receberam, não receberam Jesus. Mas a todos aqueles que o receberam, as pessoas que creem em Jesus, no nome de Jesus, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus, de serem membros da família de Deus. Que coisa maravilhosa! Estamos anunciando a boa notícia, que nós podemos fazer parte da família de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim, nós nascemos de Deus. Uma vida nova. É necessário nascer de novo, nascer como filhos de Deus. E o Verbo se fez carne. É a palavra que o Pai falou. Jesus entrou na nossa história humana. Jesus é a comunicação de Deus. Deus comunicou-se a nós, comunicou conosco e comunicou-se conosco. Anunciamos que podemos receber Deus dentro de cada um de nós. O Verbo se fez carne. Jesus entrou na raça humana e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Nós vemos que Jesus, que nós recebemos na Santa Comunhão, é o Cristo ressuscitado glorioso. E Jesus ressuscitado glorioso entra em nós e podemos ter comunhão com Ele. E Ele pode reinar sobre cada um de nós. Jesus é a comunicação do Pai. Ele entrou na nossa raça, habitou entre nós, habitou em nós, vimos a sua glória, a glória que o Filho único, Deus Filho, recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Anunciamos Jesus. Todos nós recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça, bênção sobre bênção. Recebemos a plenitude de Deus. Na Santa Comunhão, recebemos Deus inteiro. E é necessário ser aberto e dizer: ó Senhor, meu Deus, toma conta de mim, toma conta de mim, que toda a sua graça, sua bênção entre em mim. Recebemos bênção sobre bênção, porque a bênção de Deus Pai é o próprio Senhor Jesus Cristo que entra dentro de cada um de nós. Uma boa notícia. É bom refletir sobre o ano 2013. E se nós aproveitamos de todas as graças e bênçãos que eram possíveis,
E como é que vai ser 14? Vai ser muito melhor. E nós vamos ouvir a boa notícia que é anunciado, que é Jesus. E vamos ter um relacionamento mais profundo com Ele durante 14. E nós também, todos nós, vamos anunciar Jesus, falar de Jesus para as outras pessoas. Todos nós recebemos Deus. Deus em sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça, a verdade, vieram por Jesus Cristo. Anunciamos Jesus. Ninguém jamais viu Deus, Pai, não? Mas Jesus veio para falar para nós que Deus é Pai e que todos nós somos filhos e filhas de Deus Pai. E nós somos irmãos e vamos amar e respeitar uns aos outros, não é? União, comunhão entre nós, edificação mútua. Ninguém jamais viu Deus Pai, mas o Filho, Jesus, que foi comunicado a nós, que o Pai mandou para nós, aquele que está junto com Deus Pai, foi quem revelou para nós que Deus é Pai, que Deus é Pai e nos ama muito. Que maravilha, não é? Recebemos Deus, conhecemos Deus e temos que comunicar Deus. Somos filhos de Deus, nós temos a fé, podemos ter uma vida nova, nascer de Deus, entendemos a importância da encarnação, do nascimento de Jesus, que Ele fez questão de morar conosco e morar em cada um de nós. Ele é a luz da verdade que ilumina cada um de nós. A verdade dele, a boa notícia dele vem para nós, e Ele fala conosco e podemos comunicar uns aos outros. Eu termino com aqueles versículos, primeiros versículos da primeira carta de João. A vida se manifestou e nós a temos visto e damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão, olha aqui, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos-vos estas palavras para que a vossa alegria seja completa. Amém? Abaixe a sua cabeça e responda a palavra de Deus.